Durante muitos anos, o povo de Judá viveu distante de Deus. Após o longo reinado de Manassés, a nação havia mergulhado profundamente na idolatria. Altares pagãos estavam espalhados por toda parte. Ídolos ocupavam lugares que antes eram dedicados ao Senhor. Até mesmo o templo em Jerusalém havia sido profanado. Poucos se lembravam das antigas palavras da lei. Poucos conheciam os mandamentos que Deus havia dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Era como se a própria palavra de Deus tivesse sido esquecida. Mas Deus ainda tinha um plano para aquela nação. E esse plano começaria com um jovem rei. Seu nome era Josias. Ele subiria ao trono ainda criança e mudaria completamente o destino espiritual de Judá. A ascensão de Josias. Josias tornou-se rei de Judá com apenas 8 anos de idade. Seu pai, o rei Amon, havia sido assassinado por seus próprios servos após apenas 2 anos de reinado. Diante da crise no palácio, o povo da terra interveio, executou os conspiradores e colocou o jovem Josias no trono. Era uma situação delicada. Um menino governando uma nação que havia se afastado profundamente de Deus. Mas algo diferente começou a acontecer durante o reinado de Josias. A Bíblia diz que, mesmo sendo jovem, ele começou a buscar o Senhor. Ao contrário de muitos reis antes dele, Josias decidiu seguir os caminhos de seu antepassado Davi. E isso mudaria tudo. O início da reforma espiritual. Quando Josias tinha cerca de 16 anos, algo começou a acontecer em seu coração. Ele começou a buscar o Deus de seus antepassados. E poucos anos depois, com cerca de 20 anos, decidiu iniciar uma grande reforma em Judá. O jovem rei ordenou a destruição dos altares pagãos. Estátuas de deuses estrangeiros foram derrubadas. Altares dedicados a Baal foram destruídos. Ídolos foram quebrados e reduzidos a pó. Josias estava determinado a purificar a terra da idolatria que havia se espalhado por gerações. Mas ainda havia algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que estava escondido dentro do próprio templo. O livro perdido. Cerca de 18 anos após subir ao trono, Josias decidiu restaurar o templo do Senhor em Jerusalém. O edifício havia sido negligenciado por muitos anos. Durante as obras de restauração, o sumo sacerdote Hilquias fez uma descoberta extraordinária. Ele encontrou um antigo rolo. Era o livro da lei do Senhor. Possivelmente uma cópia do livro de Deuteronômio. Durante anos, talvez décadas, aquele livro havia permanecido esquecido dentro do templo. Quando o texto foi levado ao rei Josias e começou a ser lido diante dele, algo profundo aconteceu. O jovem rei ficou profundamente abalado.
o arrependimento do rei. Ao ouvir as palavras da lei, Josias percebeu algo terrível. O povo de Judá havia se afastado completamente dos mandamentos de Deus. As advertências escritas naquele livro falavam de julgamento, destruição e exílio, caso o povo abandonasse o Senhor. E Judá estava exatamente nesse caminho. Diante disso, Josias rasgou suas vestes em sinal de profunda angústia. Ele reconheceu que a nação havia pecado gravemente. Mas em vez de ignorar o problema, o rei tomou uma decisão corajosa. Ele buscaria a vontade de Deus, a profecia sobre Judá. Josias enviou seus servos para consultar a profetisa Hulda. Eles queriam saber o que Deus tinha a dizer sobre aquelas palavras recém-descobertas. A resposta foi solene. Deus confirmou que o julgamento viria sobre Judá por causa de todos os pecados cometidos ao longo das gerações. Mas havia também uma palavra para Josias. Por causa da humildade e do arrependimento do rei, Deus prometeu que aquela destruição não aconteceria durante o seu reinado. Josias havia encontrado graça diante do Senhor. A grande renovação da aliança. Diante disso, Josias reuniu todo o povo de Jerusalém. Sacerdotes, líderes e cidadãos foram convocados. Diante da multidão, o rei leu as palavras do livro da lei. Ali, publicamente, Josias fez uma aliança diante do Senhor. Ele prometeu seguir os mandamentos de Deus com todo o coração e com toda a alma. E o povo também renovou seu compromisso. Foi um dos momentos de maior renovação espiritual da história de Judá. A maior Páscoa em gerações. Como parte da reforma espiritual, Josias restaurou a celebração da Páscoa. A Bíblia relata que aquela foi uma das maiores celebrações desde os tempos dos juízes. Sacrifícios foram oferecidos. O povo celebrou a libertação que Deus havia concedido a Israel no passado. Era como se a nação estivesse redescobrindo suas próprias raízes espirituais. O fim do reinado de Josias. Josias reinou por 31 anos. Durante esse tempo, promoveu uma das maiores reformas espirituais já vistas em Judá. Mas sua história teria um final inesperado. Anos depois, durante um conflito entre grandes potências da época, o faraó Neco do Egito marchava para o norte. Josias decidiu enfrentá-lo. Na Batalha de Megido, o rei de Judá foi gravemente ferido. Pouco tempo depois morreu. Todo o povo lamentou profundamente sua morte. O profeta Jeremias chegou a compor lamentações por Josias. Josias foi um dos últimos grandes reis de Judá. Ele tentou conduzir a nação de volta aos caminhos de Deus. Durante seu reinado, o povo redescobriu a palavra esquecida e renovou sua aliança com o Senhor. Mas, infelizmente, após sua morte, Judá voltaria a se afastar de Deus. E o julgamento anunciado pelos profetas finalmente chegaria. Mesmo assim, a história de Josias permanece como um poderoso lembrete. Uma nação pode se afastar de Deus. Mas quando alguém decide buscar ao Senhor de todo o coração, a história pode mudar.